Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário Investidor. Estamos hoje aqui na nossa aula 3 do nosso curso de fundos imobiliários para iniciantes. Vocês estão notando que até agora eu não falei como comprar, porque a última coisa que você tem que fazer é como comprar. Você tem que aprender os conceitos dos fundos imobiliários, os tipos dos fundos imobiliários, como eles investem, como eles geram dinheiro. Então hoje, as aulas de hoje serão para a gente falar sobre os tipos dos fundos imobiliários, como eles geram dinheiro. Essa aula de agora é para falar dos fundos imobiliários de tijolos. Vamos lá! Aviso a vocês porque eu vou citar alguns fundos de investimentos e esse vídeo não é uma recomendação de investimento de maneira alguma. É meramente educativo. Eu sou Kiko Irano, criador do canal Dicionário do Investidor, e o objetivo dessas aulas aqui é que mais pessoas venham para esse mercado tão gostoso, tão bom de se investir, que são o mercado de fundos imobiliários. Vamos lá, fundos de tijolos, colocando na tela para vocês os principais setores, porque tem muitos setores, cada vez mais está criando novos setores. Aí eu vou falar aqui imóveis de logística, e o exemplo são XPLG, HGLG, Helg 11 e Vilg 11, são alguns fundos imobiliários que são de logística, de lajes corporativas. Outro setor que também é conhecido como setor de imóveis de escritórios, XPPR, HGRE, RECT 11, Vino 11. Setor de shopping centers, que tem exatamente, tem fundos imobiliários que investem em shopping centers, XPML, HGBS, VISC 11, FIGS 11. E também tem imóveis de agências bancárias, exemplo BBPO 11, RB, VA 11, CX, AG 11. E existem outros tipos aí de residências, hospitais, hotéis, educacionais, cemitérios e muitos outros tipos de fundos imobiliários que têm possível se investir em fundos imobiliários do tipo tijolo, que são literalmente imóveis, onde através deles a gente investe. A vantagem que tem, ficam acessíveis. Normalmente os preços são bem mais acessíveis. Por exemplo, o XPLG que eu citei aqui para vocês, o preço no mercado dele é por volta de R$ 96. Então, com R$ 96 você já faz jus a receber o percentual do aluguel dos imóveis que esse fundo imobiliário tem. Os imóveis dos fundos imobiliários de tijolos, os imóveis são essencialmente a essência desses imóveis, agora sim saiu, são imóveis. Então eles investem em imóveis e o rendimento dele, a gente tem que analisar para ver se vai vir bons rendimentos, piores rendimentos, através de alguns itens que são importantes toda vez que você for escolher um fundo imobiliário de tijolo. A localização do imóvel, os inquilinos que o imóvel tem, os índices de reajuste de aluguéis e os prazos de locações e também os tipos de contratos. Tudo isso é importante você olhar, porque no final das contas é o que você faz na vida real quando você tem imóveis e você aluga os imóveis. Se você for comprar um imóvel, é lógico que você vai olhar a localização. E falando de item por item, localização do imóvel. Investiu em fundo imobiliário? Você sempre tem que lembrar, você está investindo em fundos de investimentos imobiliários, são imóveis. Se você está investindo em imóveis, o item localização é essencial. Você compraria um imóvel numa localização que não te agrada? Se você fizesse essa compra aí, não vai arrumar inquilino, o aluguel vai ser baixo demais. Então você tem que olhar isso na hora que for escolher. Ao escolher um fundo imobiliário tijolo, devemos verificar se a localização dos imóveis são boas. Normalmente eu verifico a região, a cidade e a coerência com a atividade fim. Por exemplo, o interior de São Paulo é bem coerente para a atividade logística. Porém, às vezes o interior de São Paulo não seja tão coerente para a atividade de lajes corporativas. Por exemplo, o interior de Minas Gerais é muito forte para logística, mas é fraco para lajes corporativas. E assim por diante, e assim a gente consegue fazer esse levantamento e essa comparação. A localização do imóvel é fundamental. Existe, por exemplo, um certo imóvel que é de um fundo imobiliário
que é numa cidade que a cidade simplesmente não tem outra atratividade além do que ela tinha e acabou. No caso é a cidade de Macaé e o fundo é o XPCM11. Hoje já vai fazer 1 ano e meio que o inquilino saiu e até hoje eles não conseguiram arrumar um novo inquilino para o imóvel porque o imóvel não tem uma boa localização. Olhar o inquilino, isso é fundamental. Poxa, Kiko, é tão difícil. Gente, você tivesse uma casa, você ia alugar para qualquer um? Você ia alugar para uma pessoa que está com nome sujo na praça? Não. Você ia ter dor de cabeça. Era essencial que você ia ter dor de cabeça. Então a gente tem que olhar. Existem algumas empresas tão boas aí no mercado. Tem empresa que aluga imóvel para Globo, para o Mercado Livre, para Magazine Luiza, e para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica e muitos outros aí bons imóveis alugados para esses bons inquilinos. São inquilinos que eu não vejo que eles de uma hora para outra vão desaparecer. Então, por causa disso, eu acredito que olhar o inquilino é essencial na hora que a gente vai analisar os nossos fundos de investimentos imobiliários. Além disso, reajustes de aluguel. Você tem que saber. Os índices de reajuste de aluguel, os aluguéis vão ser reajustados por quais índices? Normalmente se utiliza, não é uma regra, se utiliza o IGPM ou o IPCA. Era muito mais o IGPM, hoje está sendo muito mais o IPCA. Mas são 2 índices de inflação. Uma mede um tipo de inflação, outra mede outro tipo. No canal Dicionário Investidor, nós temos um vídeo explicando um pouco a diferença de cada um dos dois. Mas o ideal aqui que a gente tem é que você conheça os contratos de aluguéis e quais são os índices e quando vai ter. Porque esses índices de reajustes, eles vão entrar sobre os aluguéis e vão alterar os proventos que você recebe. Então você vai estar protegido da inflação. O seu salário que vem dos fundos imobiliários vão ser reajustados de acordo com esse índice, seja IGPM, seja IPCA. Os contratos de aluguéis, outra coisa. Se você não perceber os prazos, os términos dos contratos de aluguéis dos fundos de investimentos imobiliários, porque você vai lá e compra um fundo imobiliário, poxa, ele está com prazo de vencimento para 2035. De acordo, é uma boa possibilidade aí que adquirir esse fundo imobiliário, porque nesse prazo está bom. Agora você adquire um fundo onde 90% dos contratos estão terminando agora em 2022. É preocupante. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado, você tem que olhar qual é o prazo de término de cada um dos contratos que tem de aluguéis. Quanto mais longe estiver, melhor é. Quer dizer que aquele yield atual, aquele provento atual que está sendo pago, nem vou falar a palavra yield, que é tema das próximas aulas, e até o próprio provento é tema das próximas aulas quando a gente falar de indicadores, mas aquele provento atual, aquele recebimento, aquele aluguelzinho que você está recebendo atualmente, é interessante saber quanto tempo ele vai durar e se pode perdurar por mais tempo. Temos que saber também os tipos de contratos de aluguel, porque existem 2 tipos de contratos de aluguel e são interessantes. Mesmo que tenha longo prazo, e se o contrato for do tipo típico, contrato do tipo típico, exemplo, meu vizinho aqui tem um apartamento alugado e é contrato típico. Apesar dele ter assinado um contrato de 3 anos de duração, ele apenas precisa informar ao seu proprietário que vai devolver o imóvel com 30 dias de antecedência. E ele não precisa pagar multa nem nada. Isso porque isso segue a lei do inquilinato. Então os contratos típicos seguem a lei do inquilinato. Normalmente esses contratos, apesar de ter uma duração de até 5 anos de duração, mais de 5 anos já são classificados atípicos. Os contratos típicos, eles podem ser encerrados com mais facilidade. Já os contratos atípicos, são esses que normalmente têm mais de 5 anos, eles constam maiores obrigações, tanto para o locador, tanto para o locatário. Um grande exemplo é, um fundo imobiliário tem um prédio e vai locar para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu faço um contrato atípico com você de 10 anos, mas você tem que reformar esse prédio aí e deixar ele com cara de uma agência bancária.
Aí eu pago o aluguel e fico 10 anos com ele aí. É assim que funciona, e assim fica, e esse é o tipo de contrato atípico, durabilidade bem maior, e você tem. Normalmente as pessoas gostam de contratos atípicos. Eu gosto de um controle 60% atípico, 40% atípico, mas isso muda de cada um para cada um. Os imóveis se valorizam, gente, essa é assim, pela lei de criação dos FIIs, todos os imóveis pertencentes aos fundos de investimentos imobiliários devem ser avaliados uma vez por ano. E às vezes eles são avaliados acima, às vezes eles são avaliados abaixo. E isso depende do ciclo do mercado imobiliário. Atualmente, muita gente está reclamando aí, poxa, as lajes corporativas estão sendo, não estão repondo a inflação foi de 10%, elas estão sendo valorizadas só 2%. Gente, isso é o ciclo. No momento atual, ninguém tem dinheiro. Se ninguém tem dinheiro, para comprar, é lógico que vai ser avaliado mais baixo. E isso acontece de modo geral. Mas, quando a gente olha num cenário de 10, 15 anos, sim, tende a se valorizar os imóveis dos fundos imobiliários. Qual setor eu devo escolher? Eu falei que tem logística, tem lajes corporativas, tem shopping center, tem agências bancárias. Gente, invista naqueles setores que vocês acreditam. Eu, por exemplo, adoro shopping center. Eu acho que o shopping center não vai acabar tão cedo. Eu invisto em shopping center. Eu gosto muito de logística, compro muitas coisas pela internet que vem. Também acho que não vai acabar tão cedo. Agora, eu não acredito em agência bancária. É uma posição pessoal minha. Eu acho que as agências bancárias tendem a cada vez mais diminuir, porque eu mesmo não vou em agência bancária. Então isso é um terceiro item que acaba definindo. Então você vai escolher de acordo com aquilo que você acredita e de acordo com o que você acredita, você vai criar um ranking de setor que combine contigo. Por quê? Existe um setor melhor que o outro? Não, não tem. São períodos. Durante a pandemia, eu talvez diria que o período de logística tenha sido o melhor dos setores. E talvez diria que o pior dos setores, principalmente no pico da pandemia de 2020, foi shopping centers. Agora, já para 2021, eu poderia dizer que lajes corporativas foi o pior e poderia dizer que agências bancárias talvez tenham sido os melhores. Então, isso varia. Então, o ideal para você estar de uma maneira sempre certa é você ter um pouquinho em cada setor, você diversificar dentro de setores. Por exemplo aqui, 20% em fundos imobiliários de logística, 20% em fundos imobiliários de lajes corporativas, 20% em shoppings e lojas de varejo de modo geral, mais 10% lá em agências bancárias, mais 10% em algum outro tipo aí, por exemplo, residencial que você acredite bem. Isso você precisa ter na sua carteira, essa diversificação. Pessoal, esse é o fim dessa aula. Próxima aula vamos falar de fundos imobiliários de papéis. Muito obrigado a todos. Aqui está meu contato de e-mail, caso você queira entrar em contato. E também o Instagram, para você seguir a gente lá no Instagram. Muito obrigado a todos. Deixa o like nesse vídeo e até a próxima.